Nós estamos aqui hoje, né? Você viu que gostoso? Recebendo nossos convidados. Por favor, doutora Kathleen Guedes, fica aqui à vontade. Dentista, você viu que bacana? Deixa eu te perguntar, e os bichinhos? Até esqueci de perguntar pra ele. Você que cuida dos dentinhos também? Tem que cuidar também. Sei que não é muito minha área, mas eu tenho uma cachorrinha também, tem que cuidar dos como é que dentinhos. chama a sua cachorrinha? Isa. Isa. Pois é, tem que cuidar, né? Mas agora nós vamos falar sobre cuidados dentários, mais para as crianças, gente. E também não deixa de ser os nossos bebês, assim, da gente ter que cuidar realmente muitão. Claro que a gente vem em primeiro lugar, né, a saúde dos filhos, dos sobrinhos, enfim, as crianças elas têm que ter esse cuidado especial na hora da escovação, na hora que vai crescendo os dentinhos. Eu tô numa fase lá em casa, doutora, que a minha filha começou a cair os dentinhos, então ela perdeu o primeiro dentinho com 5 aninhos. E aí ontem a gente estava assistindo, ela estava assistindo televisão, eu estava fazendo umas coisas e ela brincando ali, nessa, já estava meio molinho o dente, nessa brincadeira, pegou o cabelo assim, roscou e ela arrancou o dente dela sozinha. E aí é aquela coisa, né? Mãe, chora, eu tô horrível, eu não aguento, eu dou muita risada. Eu falo, imagina, não tá, né? Mas é uma fase realmente muito diferente. Cada fase para a criança é uma descoberta, principalmente com os dentinhos, e nós, como papais, a gente sofre, né? Então vamos começar desde a primeira infância ali, quando nasce o bebezinho, e a gente vai por partes aqui. Combinado. Quero te perguntar, o nenê nasceu, como é que eu vou cuidar desses dentinhos? Desde recém-nascido já começa a ter alguns cuidados? É bom a gente sempre estimular o bebezinho, né? Acostumar ele com essa rotina da escovação. Mas o recomendado mesmo é a escovação começar a partir do nascimento dos primeiros dentinhos, que ocorre ali por volta do 6º, 7º mês do bebê. E geralmente normal, escova de dente, né? De 0 com escova mesmo? Isso, com escova mesmo, né? Porque a dedeira, ela não contém até uma dedeirinha de plástico que você usa, mas ela não é tão adequada porque ela não faz a correta higienização. Sério? Nossa, e o pessoal às vezes pega gaze e faz. Eu lembro que eu fiz com gaze, fiz com a dedeirazinha e tudo. Mas então realmente não funciona, tem que ser com a escovinha de dente mesmo. O dentinho é com a escovinha. Isso é mais para limpar os tecidos em volta, né? Tipo a língua, a bochecha, aí até dá para fazer uma higienização efetiva ali. Mas os dentinhos mesmo com a escova. Tá. E aí, conforme vai aparecendo os primeiros dentinhos, aí a escovação tem que ser realmente mais efetiva. Quantas vezes por dia é ideal a gente escovar logo que nasce os primeiros dentinhos? É bom escovar as 3 vezes também no bebê. Quando ele está na amamentação, a amamentação ela não traz problemas para a criança, mas quando a criança faz uso de mamadeira, as fórmulas que é usada, né, o leite, ele tem açúcar. Então isso acaba ajudando ela a ter cárie precocemente, né? A gente até chama de cárie de mamadeira. Então o ideal é sempre fazer a escovação para evitar esse problema. Gente, tem isso? Tem isso também, cárie de Como mamadeira. é que trata isso? Tem que fazer, às vezes, até levar mesmo um dentista para tirar? É, tem que levar no dentista. Por isso que é bom passar, né, cedo com o dentista, porque a gente consegue identificar e não precisa fazer necessariamente uma restauração. Tá. Às vezes, só com uma aplicação de flúor, a gente consegue reverter aquela situação e consegue tratar sem precisar uma intervenção mais pesada na criança naquela idade. Nossa, que coisa, né? Não sabia, tá vendo? Vivendo e aprendendo a cada dia, né? Após essa questão, começa a nascer os dentinhos, aí a fase escolar, que a criança começa ali tendo que ela mesma fazer a higienização. Então, às vezes almoça na escola, ela tem que fazer a escovação. Qual que é a melhor forma da gente instruir, né, as nossas crianças a fazerem uma boa escovação? Então, eu acho que assim, a melhor maneira mesmo é começar um tratamento com o dentista previamente. Sair os primeiros dentinhos ali por volta do 6º, 7º mês. Sua filha, você falou que foi antes, né? Tem alguns casos, geralmente é nessa idade, mas tem alguns casos que são antes mesmo. Tá. Então é bom levar no dentista porque a gente vai avaliar, vai saber a história da criança, vai avaliar a alimentação dela, se ela ainda está na fase de amamentação, se só é peito, se usa fórmula, a identificar tudo certinho para fazer a correta orientação e até mesmo para ajudar no desenvolvimento da saúde bucal dessa criança. Então, o melhor mesmo é passar no dentista porque a gente vai conseguir dar essa orientação de forma correta. Então, a partir dos 6 meses de idade, já pode levar, então, sim, no é dentista. necessário. Eu levei, eu acho que a Luísa, uns 2 aninhos, mais ou menos. Demorei, né, pra levar. Não sabia, achei que era com 2 aninhos, assim, que tava mais formado e tudo. E é um desafio levá-los, porque para eles, né, eles acham que, ai, o que tá acontecendo? Então, é muito difícil. Então, acho que às vezes a mãe e o pai acaba retardando
de levar até o dentista por conta disso, né? Da criança realmente se sentir com medo, né? Como é que a gente pode fazer na hora ali para a criança conversar com a criança, explicar? Porque tem que ser um dentista específico, não leva em qualquer lugar, né? Acho que tem os dentistas pediátricos, é assim que chama? Isso, odontopediatra. O ideal realmente é levar, porque a gente tem que ter todo um manejo com a criança, falar de uma forma mais lúdica, conversar. Claro que tudo isso começa em casa, né? Tá. Porque às vezes a criança escuta o pai falando, nossa, eu tenho medo de dentista, ai, eu fiz aquilo. Então, o trauma dos pais acaba passando para as crianças, elas já chegam traumatizadas sem nunca ter passado no dentista. Entendi. Então, por isso também que é bom levar antes de aparecer algum problema, porque a gente faz uma consulta que a gente chama de adequação. A gente adequa a criança àquele ambiente, então a gente vai apresentando tudo, vai mostrando os instrumentais, vai brincando com ela, deixa ela ver, mexer com o espelhinho e vai brincando, mostrando como funciona. E depois você vê que ela está totalmente integrada ali com aquele ambiente, o tratamento já não é um problema. Porque realmente a criança ela tem que se sentir segura e confortável, né? Agora me fala uma coisa, geralmente as crianças a gente fala, ai, cárie, é o que a gente acha que a criança tem. Quais são os principais probleminhas que a gente pode encontrar nos dentes das crianças? Só a cárie mesmo? Não. Tem casos também de gengivite, né? As pessoas não focam muito nisso, mas eu já atendi um pacientezinho que ele tinha quase 2 anos. Ele estava com um caso de gengivite bem forte mesmo, né? Que a gente chama até de gengivite herpética, que é um pouco diferenciada. Tá. Então também tem esse problema. Para atender ele já foi com uma situação complicada para o consultório, então já foi mais difícil. Então, assim, geralmente pela falta de higienização, não é só a cárie que acomete. Então, o que a gente tem que observar? Observar se está com sangramento, se a criança está reclamando de dor ali durante a mastigação. Ah, ela comeu uma maçã, viu que está manchadinho? Por que será? Então, é sempre bom levar no dentista, porque além da cárie também tem esse outro probleminha. Essa gengivite também é por falta de limpeza correta. Exatamente. Também é por falta da higienização. Olha, eu nem imaginava que tinha. Criança tem que usar fio dental? Tem que usar fio dental é uma luta, também. gente, para fazer esses pequenininhos usarem, né? É uma luta, mas hoje em dia eles estão tentando assim modernizar para ajudar as crianças. Tem um fio dental que ele tem forma de uma forquilinha assim. Ai, eu tenho lá em casa. Esse daí é o melhor para criança, porque o convencional nem um adulto assim ele gosta de passar direito. Já é complicado para você falar para um adulto usar. Imagina uma criança. Pois é, a gente machuca às vezes também, né? Não tem muito jeito. E a criança não tem coordenação também, né? Que até uma coisa que você comentou sobre a escovação, como que tem que ser feita ali na escola. O ideal mesmo são os pais acompanharem a escovação. Claro que na escola não tem essa possibilidade. Então, o que a gente sempre orienta, a principal escovação é a noturna, né? As pessoas pensam que é quando acorda ali tem que dar aquele talento, né? Mas não. A principal escovação é a noturna, né? Porque ali diminui a salivação, as bactérias conseguem se proliferar mais na boca. Então, pelo menos a noturna, os pais conseguirem acompanhar. E na consulta do dentista, né, o dentista vai orientar o pai como deve fazer isso de maneira correta e ele acompanhar essa escovação do filho, pelo menos durante a noite. A gente vê que hoje tem muita coisa moderna, né? E tem umas escovinhas elétricas. Aí tem bichinho, nananá, e você fala, ai, que coisa linda. Aí eu falei, vou comprar uma escova maravilhosa da Frozen, vou comprar, e dei a escova da Frozen, nananá e tal. E aí eu vi que ela começou a ficar com preguiça de escovar o dente. Assim, ela colocava assim e pronto, acabou. E eu falei, eu acho que não sei se é boa essa escova. É boa, vamos trocar, o que é melhor? Eu sou muito fã de escova elétrica. Eu gosto também. Eu também tenho irmãs pequenininhas, né? Minha irmã mais velha tem 14, a mais nova tem 7. Então, você é quase que mamãe ali, né? Exato. E eu amo escova elétrica. Até mesmo pra Luísa, que é uma das minhas irmãs, que é o mesmo nome da sua filha. É, charazinha. A solução pra ela foi a escova elétrica. Porque conseguiu eliminar melhor a placa, porque imagina, a criança, ela não é nem preguiça. A escova normal, a elétrica, ela tem preguiça de todo jeito. Então, ela acaba passando e pronto. Pelo menos a elétrica ali tem uma rotação, enquanto não está com acompanhamento ali dos pais, ela consegue fazer uma higienização bem bacana. Então tanto criança quanto adulto, eu gosto. Não tem nenhuma contraindicação. Não tem. Só comprar de uma boa marca, né? Uma marca assim que já esteja no mercado há mais um tempo. Realmente ver, pesquisar direitinho em relação a isso. Mas eu amo escova elétrica. Tem uma idade que é melhor começar com essa escova? Por exemplo, se às vezes a criança é muito pequenininha, não vai saber a partir de que idade que seria recomendado? Olha, eu recomendo a partir dos 6 anos ali, né? Que quando começa a dentição permanente. Até porque ela tem uma rotação que pode acabar machucando a gengivinha da criança. Então é melhor ela já ter uma idade um pouquinho mais avançada para conseguir trabalhar melhor com a escova. Legal. Eu estava vendo, conversando ontem no grupo de mães ali da escola,
E aí a gente tava falando sobre, meu filho já caiu o dentinho, o outro não caiu. E a gente tava falando sobre essa questão da dentição, como tá diferente essa geração pra nossa época, né? Exemplo, a Luísa perdeu os 2 dentes de cima primeiro. E geralmente são os de baixo. Tem uma regra para isso? Por que tá tão mudado isso hoje em dia? Então, não tem nenhuma regra assim específica, né? Mas vai muito do desenvolvimento da própria criança e isso pode acontecer. Geralmente a gente sempre fala, são os inferiores, mas no caso da Catarina, da minha irmã mais nova, também começou o contrário. Então, isso pode acontecer, mas não tem nenhuma via de regra, que geralmente são os inferiores primeiro, né? Tá. E isso não tem nenhuma questão, por exemplo, que eu já fiquei pensando, será que é alguma coisa da alimentação? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Às vezes as mães, a gente começou uma discussão lá no grupo sobre isso, que aí tem mães que já tem, os filhos já têm 7, falam, meu dente não caiu ainda. O que fazer? Tá certo? Você acha que a alimentação tem influenciado alguma questão dos dentes das crianças hoje ou não tem nada a ver? Tem influência em relação a problemas que podem ser adquiridos. Por exemplo, a gengivite, a cárie, uma dieta rica em açúcar. Vai aumentar o risco dessa criança isso, mas em relação a perder esses dentinhos antes, não, isso daí não. Isso realmente assim, é um fator mesmo mais genético mesmo da criança. Então não tem regra, daqui a pouquinho, porque assim, até me falaram assim, não, você tem que levar no dentista, vai lá que ela precisa arrancar os dentes de baixo. Eu falei, ai meu Deus, será? Então, o que a gente tem que observar? Porque isso daí é uma pergunta importante. Realmente, a criança ela pode ficar com o dente retido, ser uma das causas de cima acabar caindo primeiro. O que seria esse dente retido? Como que faz para ter essa queda do dente, né? O nosso dentinho permanente embaixo, ele vai comendo a raizinha desse dente até ele ficar molinho e cair. Mas às vezes por falta de espaço ou por um posicionamento errado, entre diversos fatores, ele acaba não conseguindo fazer isso da maneira correta e esse dentinho acaba não caindo. Então, às vezes, se você olhar até na partezinha de trás, você vai sentir que tá uma protuberância um pouquinho diferente. Então, é bom levar no dentista para ver se não está retido esse dente, porque se tiver, o ideal mesmo é fazer a extração no consultório. Mas é bem simples, gente. É simples, mas tem que anestesiar, né? Óbvio, né? Ou não? Como é que faz? Aquela lá. A mãe tá fazendo a consulta aqui, né, pra criança. Mas vou fazer o quê? O tema calhou, gente? Eu vou aproveitar. Como é que é a extração de um dente de criança? Então, geralmente a gente faz uma anestesia local, porque não tem, a raiz não é profunda, é bem mais simples, bem pontual mesmo. E a extração é bem tranquila. Depois a gente vem com alguns instrumentaizinhos e tira. Entendi. E a gente tem toda uma historinha também para a criança ali nem saber que está sendo anestesiada. Então, geralmente eu falo assim, olha, a titia vai aplicar um remedinho, mas fecha o olho bem forte para não pingar no seu olho, que se pingar ele pode arder. Aí vou conversando, porque o ideal é a gente sempre ficar conversando com a criança, porque vai distraindo ela nesse tempo. Às vezes elas nem percebem, só falam, nossa tia, tá formigando aqui. Por que será? Quando vê já tá anestesiada. E já saiu. Eu vi até um trabalho de um dentista, esqueci o nome dele, que ele trata somente crianças com síndrome de Down, crianças que são bem assim, mais a questão assim de ter medo, um pouquinho mais de medo, que tem que conversar mais. Ele faz um trabalho fantástico também. Acho que é seu tio Paulo. Deve ser, que conversa com a criança e vai, quando vai, conta uma história e brinca e dá um espelho. E eu acho fantástico isso, porque tem que ter o tato para poder fazer. Uma das perguntas que eu acho que também as mães têm muita dúvida é chupeta. Pode ou não pode? Estraga mesmo os dentinhos ou isso aí, cada um? Olha, eu também sou ortodontista, né? Então, assim, posso até falar um pouquinho mais sobre isso. E não, eu recomendo usar. Assim, tem dentistas que são super contra. Eu tive 3 irmãs em casa, eu sei o que é uma criança sem chupeta. Eu também deixei ela usar a chupeta. A gente fazendo essa remoção antes da dentição permanente, até uns 4 anos de idade, não vai alterar a oclusão, né? O posicionamento dos dentes dessa criança. Então, pode usar tranquilo. Isso não tem problema nenhum. E a mamadeira também? Ou não? Porque também falam que a mamadeira também não é muito legal. A mamadeira por alguns outros fatores também, por exemplo, no caso, até mesmo por conta dessas fórmulas que a gente até fica um pouquinho mais esperto. Tá. Mas tirando antes mesmo de fazer essa troca, não vai alterar no posicionamento dos dentes. Isso daí não altera. Entendi. A Luísa aqui que a gente combinou lá em casa, deixei ela usar, porque, gente, uma chupeta na hora que aquela criança está berrando é um alívio para uma mãe. E aí a gente, quando ela fez 2 aninhos, a gente percebeu que estava ficando os dentinhos estranhos, assim, mais tortinhos, mais abertinhos. Nós tiramos, conversamos com ela, né? A gente fez o truque lá, conseguimos tirar a chupeta. Menina, assim, em meses o dentinho dela
ficou super retinho e hoje o dentinho dela é lindo, mas eu tirei com 2 anos. Eu acho que foi uma idade muito crucial, assim, não sei se tem a ver. E da minha cabeça, não sei, você como médica pode me dizer melhor. Não, mas volta. Até os 4 aninhos ali, se você tirar a chupeta, vai voltar mesmo. E diastema em criança, às vezes as mamães acham, é um probleminha no meu filho, até é normal. A gente espera que criança tenha esses espacinhos entre um dente e outro. Porque esse espacinho a mais é até mesmo para conseguir encaixar direitinho os permanentes quando vierem. Criança que tem os dentinhos muito juntinhos, já liga um sinalzinho de alerta pra gente aí se esses dentes vai dar problema quando começar a nascer os permanentes. Vai ficar tortinhos um em cima do outro. Tem até um caso de um coleguinha lá da minha filha também que já usa um aparelho, uns 6, 7 aninhos, para poder dar espaço, para poder os dentinhos terem aí o lugarzinho deles. Então, também pode ter esse tipo de aparelho que auxilia para uma criança que tem esse dente muito juntinho? Sim, auxilia muito, assim. Por isso que é sempre bom a criança ter um acompanhamento com um profissional. Porque, assim, não é toda criança que precisa, não é uma via de regra. Mas quando ela consegue fazer esse acompanhamento, então o profissional já consegue identificar ali algumas coisas. Mas alguns pontos, assim, que pode ajudar alguma mamãe em casa que tem essa dúvida, né? Perceber que, por exemplo, os dentes de baixo, às vezes, eles fecham um pouquinho pra frente, maior do que o de cima. Assim, né? Exato. Você olha pro perfilzinho do seu filho e você vê que ele tá muito assim, ou se não, muito pra dentro, o queixinho. Então, isso é um ponto também a se observar. Porque a melhor fase para fazer tratamento, que a gente consegue mexer um pouquinho no perfil do paciente, é durante a infância. Depois que cresce, a gente não consegue mais alterar. Porque a gente aproveita a fase de crescimento para usar isso a nosso favor e posicionar da maneira correta. Entendi. Então, esses aparelhos ajudam muito mesmo. Olha como é importante, então, a gente já começar a levar as crianças bem de novinhas, né? O flúor, a gente sabe, né, que a gente gosta de ir lá, faz a nossa limpeza. Criança tem que fazer limpeza de dente? Tem que usar flúor? Me fala. Tem e deve, né? O flúor aí, numa época, gerou até uma polêmica em relação à pasta de dente, se criança usava fluoretado ou não. Mas tem artigos que comprovam que o risco da fluorose, que é uma manchinha que pode dar por conta do flúor, é muito menor do que a incidência de cárie que essa criança pode apresentar. Então, assim, o ideal é usar pasta fluoretada mesmo, desde os primeiros dentinhos. Desde sempre? Desde sempre. O que a gente eu usei, acho que com 2 anos que eu mudei também. A gente sempre tem que se atentar à quantidade, mas deve utilizar a pasta com flúor. Qual a quantidade que a gente tem? Tem alguma regra? A gente fala que é só um meladinho na escova, menor do que um grão de ervilha. Então, assim, é muito pouco mesmo, porque o excesso de flúor que pode trazer o problema. E sempre estimular a criança a cuspir, e começando desde pequenininha, ensinando ela que ela tem que cuspir esse flúor para fora, né? A pastinha para fora, porque também o que dá problema é quando tem a ingestão. Então, sempre bem pouquinho, mas desde criancinha tem que usar. Aí, às vezes, você compra aquela pasta que é gostosa, que parece uma bala, e você não quer que a criança engole. É difícil, né? Você sabe que lá em casa a gente sempre comprou uma pastinha, um gostinho mais ruim, exatamente por isso. É uma boa estratégia, tadinho, dá dó, mas é uma estratégia que eu achei pra ela não engolir. É uma estratégia. O problema é que, às vezes, o gostinho ruim, ela acaba não querendo escovar os dentes também. Mas deu tão certo que agora ela quer usar a nossa pasta já de adulto, né? Que ela fala pasta de adulto. Então, a gente já deixa ela usar, mas bem pouquinho também. Mas não tem problema. Não tem problema. Não. Dá pra fazer Dá pra usar, mas bem pouquinho. Se atentando na quantidade, não tem problema. E o bom é que você já quebrou aí uma transição, porque às vezes o difícil é conseguir mudar da pasta docinha pra pasta que não é tão boazinha assim, né? Por isso que eu sempre comprei já aquelas meio sem flúor, já é um gosto ruim, né? Pasta sem flúor. Tem já um gostinho meio de nada, assim. Então, quando você vai fazer a transição, fica a dica aí, já para você comprar uma pasta mais ou menos, para a criança não ficar querendo achar que é bala, né, a pasta. Ou fazer isso, ou se não misturar as duas até, né? Colocar um pouquinho e colocar de adulto e um pouquinho da infantil. Mas bem pouquinho mesmo, para ela ir se adaptando e fazendo essa mudança aí aos poucos. Quando tá recém-nascido, usa pasta de dente também? Usa, não. Ou antes dos dentinhos, não. Só fazer escovinha. isso, quando tá os primeiros dentinhos, já tem que usar pasta. Aí já nasceu os primeiros, já coloca a pasta. Pastinha, isso. Antes disso, na fase de amamentação, isso, é só escovinha com água. Isso, tá ótimo. Entendi. Uma gazezinha mesmo, colocar a dedeirinha, só limpando assim em volta. Não tem necessidade. Não a tem pasta... necessidade. A partir dos 6 mesezinhos ali, algumas crianças, né, no caso, eu sou uma exceção, mas a partir do nascimento dos primeiros dentinhos, aí tem que utilizar já. Pode. E a mamadeira, qual que é a melhor fase para tirar, para não dar
essa questão no dentinho? 4 anos também? Também, por volta da mesma idade. Também é bom, porque às vezes a criança larga a chupeta, mas fica com a mamadeira e a criança, o que que acontece? Também a mamadeira é um fator psicológico, né? É uma forma dela tentar ali suprir alguma coisa, então fica com aquele hábito. A chupeta é a mesma coisa, então o ideal é cortar os dois. Entendi. Perfeito, né? São muitas coisas pra gente aprender, mas é assim, a gente vai aprendendo juntos, né? E vai sempre trazendo aqui pra vocês novidades sobre essa questão. Nunca tínhamos falado sobre esse tema, então achamos super pertinente trazer para esses cuidados, né? Eu acho que é isso, né? Tem alguma outra questão que você quer colocar aqui de dicas para mamães que estão aí nos assistindo? Sim, tem uma dica muito importante que é algo que sempre aparece no consultório. Porque os primeiros molarizinhos permanentes, eles nascem sem derrubar nenhum outro dentinho. Então, nasce por volta do 6º, 7º ano, né? Geralmente. Tem crianças que podem nascer também um pouquinho antes. E as mamães, por acharem que é dentinho de leite, às vezes não dá a atenção necessária para aquele dente. Tanto que é os dentes em adulto que geralmente dá mais problema, que dá problema de canal, perca precoce, porque acaba a cárie acometendo ali, a mãe vai deixando, vai cair e acaba gerando um belo de um problema. Então, os dentinhos aqui de trás, a partir do 6º ano, viu que tem um dentinho maior, é dente permanente. Sério? Esses de trás nunca... Gente, eu nunca reparei. Você lembrava disso? Vocês lembravam? Eu não lembrava disso. Que esse dentão aqui era o nosso mesmo. Ah, os da minha filha acabou de sair os dois de cima. Eles já são tá começando. Então, esse aí tem que tomar bastante cuidado. Tem. Geralmente são os dentinhos que dá mais problema, ainda mais porque quando o dente acaba de erupcionar, as ranhuras dele, elas são bem evidentes. Então, ajuda a reter mais alimento ali. Entendi. Então, o ideal é a gente levar a cada 6 meses? Isso, a cada 6 meses, porque lá a gente consegue fazer esse controle da higienização. A gente tem um evidenciador de placa que deixa os dentes da criança coloridinho, porque ali vai evidenciar onde ela não está conseguindo escovar direito. Então, junto com isso daí, a gente vai lá, auxilia na escovação. Vamos lá com a tia, como que você escova os dentes em casa? Então, vamos lá, a tia vai mostrar para você. Na próxima consulta, a tia quer ver se você aprendeu direitinho. Então, a gente vai conseguindo fazer esse acompanhamento, porque a cárie também, ela começa com manchinhas brancas, então antes de começar aquela manchinha preta escura que precisa restaurar, então a gente já consegue identificar antes, então a gente vai aplicar a flúor aqui nesse dente para inativar essa cárie, vamos fazer um tratamento diferente sem precisar expor a criança aquela canetinha, né? O famoso e terrível motorzinho, que só de pensar tem gente que fica arrepiada. Bom, olha, muito obrigada, doutora Kathleen Guedes, dentista, agradeço aqui a sua aula aqui pra gente. Eu quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo, por favor. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. O nosso Instagram é odontestética.gc. O nosso telefone de contato também tá lá na bio do Instagram, porque eu não lembro. Tá na tela aqui. Mas a gente vai deixar para vocês, tá bom? Já tá na tela, o pessoal já tá pegando aqui, ó, já aproveita tudo aí. Certo. Já sigam o pessoal lá, como é o nome, desculpa? GC? Isso, GC. Da GC Odonto, e aí você já tiver alguma dúvida, tá com sua criança aí, eu nunca levou no dentista, gente, ó, viu lá, hein? Tem que levar, não deixa, porque depois o problema pode ser muito pior. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um break rapidinho, a gente já volta com mais Sempre Melhor. Não sai daí não, tá bom?